Olá, sejam bem-vindos. Essa aula é uma continuação das aulas sobre calor. Bom, agora um outro tema que eu queria falar com vocês é sobre a troca de calor, né? Como assim troca de calor? Vamos analisar um exemplo. Ali eu tenho um refrigerante e foi adicionado algumas pedrinhas de gelo, né? Geralmente o pessoal fala que foi para que o gelo esfriou a água, né? No caso, o refrigerante, né? Analisando essa situação de uma maneira física, não foi bem isso que aconteceu, né? O que aconteceu ali? Aconteceu uma troca de calor, né? Então, quando você colocou o gelo que estava numa temperatura menor do que o do refrigerante, o que aconteceu? O refrigerante acabou cedendo calor para o gelo, tá? Lembrando que o calor é sempre do objeto que tem a maior temperatura para o de menor temperatura, tá bom? Então, o que aconteceu nesse caso, né? Quando colocaram o gelo ali no refrigerante, o gelo acabou recebendo o calor, né? E aí o refrigerante foi perdendo calor, tá bom? Por isso que a sua temperatura acaba diminuindo, tá? Existe uma regra nessas trocas de calor, que a somatória do calor cedido mais o calor recebido tem que dar zero. O que quer dizer isso, traduzindo, né? É muito simples isso, né? Se tem uma troca de calor, por exemplo, alguém ganhou 50 joules, quer dizer que alguém perdeu 50 joules, tá bom? Então, aí como os valores vão ser os mesmos, né? Só o sinal que vai ser diferente, porque alguém ganhou calor e alguém perdeu calor, se você somar 50 positivo com 50 negativo, vai dar zero, tá? Então, toda vez na troca de calor, sempre vai ter que dar zero, porque o mesmo que alguém ganhou é o mesmo que alguém perdeu. Bom, vamos lá dar uma olhada num exemplo. Aqui eu tenho uma pergunta, né? Ele fala assim que a gente vai misturar 100 gramas de água a 70 graus Celsius, com 200 gramas de água a 10 graus Celsius, né? Aí vai ter 300 gramas de água, né? Mas com qual temperatura? Né? Então, eu misturei ali a mesma substância, só que eu misturei quantidades diferentes e com temperaturas diferentes, né? Então, como no final, né, vai continuar com água, vai aumentar o volume, mas qual que vai ser a temperatura final, né, dessa mistura? Bom, uma coisa bem importante aqui, né, para relembrar, né, é que variação de temperatura significa o quê, né? Significa a temperatura final menos a temperatura inicial. Quer ver um exemplo? Né? Se eu falo que um objeto ele tinha, né, por exemplo, uma temperatura inicial ali, T0, de 20 graus, né? E ele foi para uma temperatura final de 50 graus Celsius, né? Então, se eu fizer a temperatura final menos a inicial, vai dar 30. Isso quer dizer a variação de temperatura, né? Quer dizer que ele sofreu uma variação de temperatura de 30 graus positivo, tá bom? Esse conceito da variação de temperatura ΔT é igual à temperatura final menos a inicial é muito útil nessas contas, né? Porque eu não sei se vocês perceberam, a pergunta ela questiona qual foi exatamente a temperatura final, tá bom? Bom, vamos lá, vamos organizar então essa conta, né? A conta é a mesma, tá, pessoal? Não tem segredo, né? Então a quantidade de calor cedida é a mesma, mais a quantidade de calor recebida é igual a zero, tá? Então, você vai ter que colocar ali a quantidade de calor dos dois casos, tá? Da primeira quantidade de água e da segunda quantidade de água. Ali eu só troquei na fórmula, né? A fórmula ficou um pouco extensa, mas eu só troquei os valores, tá? A massa da primeira foi 100 gramas, né? O calor específico nos dois casos é 1. Aí eu tenho onde tinha a variação de temperatura, eu só troquei variação de temperatura por temperatura final menos temperatura inicial, porque o que a gente quer descobrir é exatamente a temperatura final, tá? Então, só por isso que eu substituí na fórmula, tá? Mas a fórmula continua a mesma. Bom, e aí eu tenho o segundo lado, né? A outra quantidade de água. Eu tinha 200, né, de água. O calor específico é 1 também, e eu fiz a mesma coisa, né? TF menos T0, tá? E tudo isso tem que ser igual a zero, tá bom? Bom, na linha de baixo aqui eu substituí as temperaturas, né? A 100 gramas de água, estava a 70 graus, e o que tinha 200 gramas, né? Ele estava a 10 graus, tá? Bom, aí eu fiz as multiplicações aqui, né? 100 vezes TF continua ali 100 TF.
100 vezes 70 deu 7.000. Ali eu tenho 200 TF, dá 200 TF mesmo. E 200 vezes 10, né? Deu 2.000. Tome cuidado com os sinais, né? Porque ali tanto do 7.000 quanto 2.000 é negativo, né? Porque lembrando lá, de onde que veio esse negativo? Veio daquela formulazinha lá, né? Que é a temperatura final menos a temperatura inicial, tá bom? Bom, agora aqui eu só dei uma ajeitada nessa equação, tá? Eu coloquei o que tinha letra de um lado, né, do lado esquerdo, e o que tinha número do lado direito, tá? Lembrando que toda vez que você troca, né, algum termo de uma equação de um lado, a gente tem que inverter o sinal, né? Então, olha lá. O 100TF, ele já tinha letra, então ficou ali naquele mesmo lado, né? O 200TF também não mudou nada, continua ali. Aí, do outro lado do igual, eu só tinha o zero, né? Aí eu passei o 7.000 para o outro lado. Só que o 7.000 era negativo. Quando ele foi para o outro lado, aí ele virou uma operação, né, positiva, tá? E a mesma coisa aconteceu com 2.000, né? O 2.000 também foi para o outro lado, virou 2.000 positivo. Aí eu só fiz as contas aqui, né? 100 TF mais 200 TF dá 300 TF, né? E do outro lado eu tinha 7.000 mais 2.000, né? Fiquei com 9.000. Bom, agora aqui a gente pode também fazer o mesmo processo, né, de mandar um termo para o outro lado. Então, eu deixei só o TF, né, do lado esquerdo, e eu passei o 300 para o outro lado. O 300 ele estava multiplicando a temperatura final. Quando ele foi para o outro lado, ele foi dividindo, tá? Aí aqui eu só cortei os zeros, né, para ficar um pouquinho mais fácil ali a conta, né? Tinha ficado 9.000 por 300, eu cortei os dois zeros ali, aí ficou 90 por 3, né? 90 dividido por 3 dá 30. Bom, o que quer dizer isso? Então, quer dizer que quando eu misturei essas duas substâncias, né? No final, a temperatura final, né? Foi 30 graus, tá? Aquela substância de 300 gramas acabou ficando com 30 graus. Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida é só vocês mandarem uma mensagem ou participarem das aulas síncronas. Bons estudos e até a próxima!